Olá! Por igualdade de gênero entende-se o gozo de iguais direitos, deveres, oportunidades e tratamento a homens e mulheres em todos os segmentos da vida social. Ou seja, de acordo com esse princípio, o regime jurídico das pessoas não pode depender do fato de terem nascido homem ou mulher. Entretanto, isto não significa dizer que homens e mulheres sejam iguais ou que tenham que se tornar iguais, pois há uma óbvia diferença natural entre eles. Daí ser importante diferenciar o sexo do gênero. O sexo é aquilo que é biologicamente determinado e assim permanece o mesmo através do tempo e em qualquer lugar. Por sua vez, o gênero é algo moldado socialmente e que muda com o tempo e varia de uma sociedade para outra. Em outras palavras, o gênero refere-se a papéis sociais, a comportamentos, atividades e atributos que uma sociedade em um dado momento considera apropriado para homens e para mulheres. O gênero determina o que é esperado, permitido e valorizado numa mulher ou num homem em certo contexto histórico. E a igualdade de gênero preconiza que os papéis sociais esperados tanto do homem quanto da mulher devam ser os mesmos. Assim, o gênero é uma palavra usada para entender como ser homem e ser mulher são construções históricas e culturais, sendo que o correr dos séculos mostrou que o gênero feminino foi bombardeado ao longo da história. Ataques não propriamente de explosivos, mas talvez de algo muito mais poderoso, um bombardeio no campo das ideias. Com efeito, ao longo da história, inúmeras áreas do saber produziram um caldo de cultura para povoar o imaginário social sobre uma desigualdade entre os sexos, como, por exemplo, nos campos da filosofia, da biologia, da psicologia e da religião. Na filosofia, Aristóteles, no seu livro A Política, afirma que a natureza subordinou um dos dois animais ao outro. Em todas as espécies, o macho é evidentemente superior à fêmea, e a espécie humana não é exceção. Essa visão aristotélica atravessa os séculos e vai encontrar na Idade Média a figura de São Tomás de Aquino, que propaga a ideia de que a mulher seria um homem incompleto, em que a própria natureza teria tratado desigualmente os seres na sua origem, gerando uns que são completos e outros que são incompletos. Haveria, assim, uma hierarquia natural em que o completo estaria acima do incompleto, ou seja, o homem acima da mulher. Para ele, a mulher necessita do homem não somente para engendrar, como fazem os animais, senão também para governar, porquanto o homem é mais perfeito por sua razão e mais forte por sua virtude. A mulher está submetida ao homem pela fraqueza de seu espírito e de seu corpo. É um ser incompleto, um tipo de homem imperfeito. A mulher é então definitivamente considerada inferior e toda manifestação das potencialidades do feminino seria então tida por bruxaria, levando à fogueira mais de 100.000 mulheres no período chamado na Idade Média de caça às bruxas, numa monstruosa barbárie engendrada pelo Santo Ofício. O Iluminismo, que poderia quebrar esse paradigma com seu trinômio promissor de liberdade, igualdade, fraternidade, fracassou, pois não foi capaz de evitar a guilhotina de Olympe de Gouges, mulher ativista da Revolução Francesa, que propusera uma Declaração Universal da Mulher e da Cidadã, como adendo à original Declaração Universal dos Direitos Humanos. E na religião não foi diferente. Veja-se, por exemplo, no cristianismo, em algumas passagens da Bíblia, como nesta do livro Eclesiástico. Pela mulher teve início o pecado, e é por causa dela que todos morremos. E ainda, é melhor a malícia de um homem que a bondade de uma mulher. Ainda neste sentido, observe-se a astuta análise de Leonardo Boff. O judeu-cristianismo se apresenta como sendo uma expressão religiosa eminentemente masculinizante. Deus é Pai que tem um Filho eterno, que nasceu de uma mulher, mas virgem. O masculino em Jesus Cristo alcançou a divinização, enquanto o feminino continuou em seu estatuto criacional. E não nos esqueçamos também do livro da Gênesis, que tenta explicar o surgimento da mulher como um ser derivado do homem, que surgira de uma costela de Adão, dando a ela, portanto, uma conotação de inferioridade em relação ao sexo masculino. No campo da biologia, alguém nada mais nada menos do que Charles Darwin sentenciou que a diferença fundamental entre as faculdades intelectuais de ambos os sexos é sempre superior no homem que na mulher. Na seara da psicanálise, Sigmund Freud surge com a teoria da inveja do pênis, responsável que seria por inúmeras distorções na personalidade feminina,
colocando-a também numa posição menor em relação ao homem. Na verdade, todas essas teorias supostamente científicas nada mais fizeram do que incorporar narrativas culturais que delimitavam o papel da mulher na sociedade, vez que nenhuma delas restou provada pela ciência e só fez com que se criassem estereótipos que vemos até hoje em dia, como por exemplo na publicidade, associando a mulher às tarefas de menor complexidade intelectual, como as domésticas, ou a relacionem como um mero objeto sexual. Mas qual o panorama legal hoje em dia? Em que consiste efetivamente a igualdade de gênero assegurada constitucionalmente? Quais as diferenças entre homem e mulher que podem permitir um tratamento jurídico diferenciado? É isso que nós vamos ver na nossa conversa de hoje. Nossa Constituição é clara. Homens e mulheres foram equiparados em direitos e obrigações no artigo 5º, inciso 1 da nossa Constituição. Trata-se da consagração constitucional do princípio da igualdade de gênero, ou seja, juridicamente, homens e mulheres são iguais, sendo inconstitucionais normas, decisões ou orientações que privilegiam um sexo em detrimento de outro. E houve um reforço expresso desse princípio no direito de família ao se dizer no artigo 226, parágrafo 5º, que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Todas as demais normas que tratam do assunto visam elevar a condição da mulher, principalmente no mercado de trabalho, e de protegê-la na maternidade. Vamos ver? Mas o ponto de maior tensão na igualdade de gênero trata da distinção de salários e critérios de admissão e contratação de homens e mulheres. A nossa Constituição possui uma regra muito clara, tratando dos dois assuntos. Ela fala expressamente no inciso 30 do artigo 7º da proibição da diferença de salários e de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Quanto à igualdade de salários, nossa CLT também diz expressamente no artigo 5º que a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo, o qual é reforçado pelo artigo 461, quando diz que, sendo idêntico à função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo. Por sua vez, o parágrafo 1º do artigo 461 qualifica como igual valor o trabalho que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica. Ou seja, não importa o sexo, o que importa é o rendimento do trabalho prestado. No que concerne aos critérios de admissão e contratação de homens e mulheres, além do inciso 30 do artigo 5º da Constituição que eu acabei de falar, é bem de ver que as diferenças de tratamento entre homens e mulheres só se justificam por aspectos biológicos, e mesmo assim, quando estes aspectos biológicos sejam determinantes na escolha do gênero. Do ponto de vista do direito do trabalho, as únicas circunstâncias que justificam a diferenciação entre homens e mulheres residem na condição física, mais propriamente no emprego da força muscular, e ainda assim, quando tal tarefa puder ser desempenhada apenas e tão somente por homens, como estivadores, trabalhos pesados da construção civil, mineração e etc. Pedi a propósito o artigo 390 ao dizer que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande um emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional. Vale observar que a consolidação das leis do trabalho também dispõe de várias medidas protetivas e antidiscriminatórias à mulher, previstas num capítulo específico a partir do artigo 372 e seguinte, para a qual eu remeto a minha audiência para uma leitura posterior. Assim, estão vedados anúncios com ofertas de emprego apenas para homens, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível, como a contratação de um vigilante para um vestiário masculino, por exemplo, sendo proibido também recusar emprego, promoção ou mesmo demitir alguém em virtude do sexo. Além disso,
Nenhuma outra razão poderia justificar a diferenciação de tratamento entre homens e mulheres, sob pena de estarmos diante de uma discriminação, tema em relação ao qual eu já falei. Estou deixando aqui o link na descrição e recomendo que você assista numa outra oportunidade. Homens e mulheres são diferentes? Claro que são. Mas as diferenças não implicam que um sexo seja melhor, maior, mais ou menos capaz ou importante do que o outro, ou que tenha um papel social que o outro não possa desempenhar. Pense nisso. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. E na religião não foi diferente. Veja-se, por exemplo, no cristianismo.